Olá, está começando agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje nós vamos ficar um pouco mais por dentro do mundo das artes plásticas. O Ideias da Aldeia de hoje vai ter a presença de dois artistas plásticos. No primeiro bloco eu vou conversar com o Wellington Santana, ele que é artista plástico, tem apenas 23 anos e já fez mais de 40 exposições aqui em Rio Branco e em outros lugares do país. No segundo bloco, a gente vai ter a presença do também artista plástico Luiz Carlos Gomes. Vamos começar esse bate-papo aqui com o Wellington Santana. Boa noite, bem-vindo a Ideias da Aldeia, Wellington. Boa noite, Diogo. É um prazer estar aqui falando das artes plásticas, um pouco da nossa trajetória e um pouco do desenvolvimento das artes aqui no estado do Acre, mostrando para esses 22 municípios do Acre. Bacana. Wellington, você tem apenas 23 anos e é considerado por artistas visuais aqui do Acre e também de fora do estado, que já visitaram e conheceram o teu trabalho, como um talento. Tem esse talento reconhecido através do teu trabalho. Quando é que você começou a pintar? Eu fico assim gratificado, entendeu? Quando eu fico sabendo disso. Mas a minha trajetória artística começou aos 16 anos, autodidata mesmo, por mim, começando pesquisando, desenhando em casa só. Na brincadeira com os amigos, né? Tinha muitos amigos que tinham até mais talento do que eu, desenhava melhor e a gente foi fazendo, foi brincando. Mas eu sempre levei muito a sério. Eu sempre costumo dizer que quando eu vou fazer alguma coisa, eu nunca gosto de estar entre os piores, entendeu? Eu sempre gosto de estar, no mínimo, ali pelo meio. Então eu fui desenvolvendo e dali a pouco eu me sobressaí dos demais e não parei. E quando é que você percebeu que era mais sério do que uma brincadeira, que esse talento podia ser o teu meio de ganhar a vida? Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um curso de desenho no Centro Interescolar, que hoje é extinto, é onde é a Escola Campos Pereira, profissionalizante. E quando eu fui o primeiro dia no curso, eu tinha a plena convicção de que era aquilo que eu queria para a minha vida até o final. Correto. Wellington, e com relação às influências, o que te influencia antes de você de pensar em ganhar dinheiro, enfim, de se sustentar com a tua arte, você faz arte porque gosta disso, porque acredita nisso. Quais foram as tuas primeiras referências? Quais são as tuas influências? De princípio, assim, quando eu comecei a desenhar, quando eu comecei com arte, eu nem pensava em dinheiro, porque com 16 anos, na minha época, eu não pensava em dinheiro, não tinha muita noção disso, não. Até porque eu não precisava tanto de dinheiro. Eu era garoto, mas eu fazia arte, eu desenhava porque eu gostava, eu achava lindo, achava o mundo encantado, achava maravilhoso, admirava, e eu queria fazer igual, eu queria tentar fazer bem feito. E uma pessoa que me influenciou muito, assim, foi um artista plástico carioca que teve um trabalho desenvolvido aqui no Acre por uns 5 anos, chamado Jofranas, que hoje ele já é falecido, que dava aula no Sesc. E quando eu terminei esse curso no Interescolar, eu ia passando pelo Sesc, estava lá, ele dando aula, desenhando, aí eu parei, eu adorava, era apaixonado por aquilo. E começou a se interessar Aí troquei uma ideia com ele muito legal, e pediu para mim entrar, e aí eu entrei no curso. Então, ali se formou uma amizade, além de aluno-professor, amigos mesmo. E, nossa, ele foi, assim, sabe, 30% no meu desenvolvimento, me ajudou muito, uma pessoa muito inteligente, conhecer muito de arte, e eu acho que esse lance, principalmente do desenho na técnica grafite, eu considero uma herança dele, isso veio dele. Falando nesse tipo de desenho em técnica grafite, muita gente conhece o teu trabalho sobre tela, né? Que inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ver uma exposição tua que está na Justiça Federal aqui no Acre. Mas esse trabalho teu com grafite, aqui a gente tem algumas imagens para mostrar. Como é que se desenvolve essa técnica, que você consegue dar tanta perfeição? Aqui é o ministro Gilberto Gil. Isso. No teu traço. É só grafite e papel? Só lápis e papel. Na verdade, essa foi a primeira técnica que eu comecei a desenvolver. Comecei com Jofranas, comecei fazendo os desenhos e depois tentei fazer rosto de pessoas. Aí fazia ao vivo, fazia por fotografia e fui desenvolvendo. Isso aqui a gente tem um Papa. Pois é. E aí em 2005 eu fiz um curso muito bom via internet com um professor que ele é um dos melhores, assim, desenhistas copistas do mundo, né? Uma pessoa chamado Nelvis, que mora em São Paulo, que eu fui pegar essa técnica mesmo de quase que fotográfica à mão, né?
Wellington, e como é que você enxerga essa questão da formação hoje aqui no Acre? Olha, quando a gente foi presidente da Associação dos Artistas Plásticos, a gente desenvolveu alguns projetos nesse sentido, entendeu? E além disso, projetos individuais também, que vários artistas plásticos, eu também, a gente tentou promover. No sentido de oficinas, entendeu? Não coisa muito grande, muito técnica, mas oficinas básicas que encaminhariam pessoas que tivessem interessado a desenvolver esse trabalho, né? Um exemplo disso foi uma oficina que aconteceu no ano passado na Tentame, que abrangeu mais ou menos uns 80 pessoas, entre jovens, adultos. E o resultado disso são pessoas que estão já trabalhando no meio artístico local. Desses 80, quantos saíram assim com um potencial identificado? Assim, desses 80, a gente pode dizer que saiu uns 15 com um trabalho legal, muito bom mesmo. E uns 7, a gente pode dizer que são artistas plásticos, pessoas que já estão trabalhando mesmo na área de artes plásticas aqui no Acre. Bacana. E assim, Wellington, a falta de referências, porque enfim, nós vivemos num estado que não tem a tradição de escolas de artes plásticas. Inclusive, a escola de artes mais próxima fica em Cusco, em Peru. No Peru, inclusive, você foi para lá e acabou voltando. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e me passasse a tua impressão também. Como é que é ser um artista plástico numa terra que produz artistas tão brilhantes? A gente tem exemplos aí como o Danilo de Sacro, o próprio Hélio Melo, Darcy Celes, e sem essa tradição do ensino. Como é que é trabalhar? Isso porque é paradoxal isso. Como é que funciona? Pois é, eu costumo dizer assim, vou me identificar, eu digo, meu nome é Wellington, acriano, brasileiro, guerreiro, entendeu? Você tem que ter, acima de tudo, essa vontade, esse querer. Para ser artista, você tem que ter uma grande força de vontade já. Mas hoje, com essa globalização, eu acho que eu nem sei se seria certo o termo dizer que a gente é um pouco isolado. Tudo bem, a gente não tem tradição. Mas hoje não existe nada isolado. A gente tem internet, a gente tem televisão, né? Tem uma exposição do outro lado do mundo. No mesma hora passa ao vivo aqui, a gente está vendo na televisão. Você vai na internet e você vê tudo. Sabe? Existem cursos virtuais que você faz pela internet de desenho. E essas pequenas oficinas mesmo, quando você realmente quer, você consegue. E quanto à minha experiência em Cusco, foi uma coisa que eu jamais sonhava, entendeu? Eu tinha vontade de estudar, querer fazer belas artes, foi tudo que eu sempre quis, sabe? E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa realizada porque todos os meus objetivos eu acabo conseguindo. E consegui fazer minha faculdade de Belas Artes, consegui iniciar, entendeu? Viajei, fui para Cusco, uma faculdade espetacular, entendeu? Que, por sinal, o outro artista, Luiz Carlos, ele vai falar que foi uma pessoa que estudou lá, entendeu? E agora, eu costumo dizer que tem coisas na vida que a gente tem que ver se vale a pena, entendeu? Tudo tem um preço. E você tem que pesar na balança e saber se você está disposto a pagar o preço de determinadas coisas, né? Eu fui, estudei uma escola maravilhosa, apesar do pouco tempo que eu fiquei, aprendi muita coisa, entendeu? Foi assim, uma experiência excelente. Mas um belo dia eu cheguei e tô abrindo mão de muita coisa, sabe? Eu tô abrindo mão da minha família, aí entra a saudade da família, entra a saudade da sua terra, aí entra a alimentação, um contraste, né? O clima muito frio, sabe? E eu pensei na balança e eu achei que eu não estava disposto a pagar aquele preço. Eu não precisava daquilo para mim. Não que não fosse importante, muito importante, mas eu achei que eu poderia conseguir esse objetivo de outras formas. Correto. Wellington, você está com a exposição atualmente no Espaço Cultural da Justiça Federal e é uma exposição que tem um tema Nossos Índios em Traços e Cores. Isso. A gente tem que, dentro desses desenhos que você tinha feito, que você faz com grafite, tem alguns dos quadros que estão nessa exposição que você começa fazendo assim. A gente tem aqui... Como é que é esse processo de começar a fazer aquilo que vai para a tela numa folha de papel? Todos os quadros são desse jeito? Não, na maioria. Eu costumo dizer porque as pessoas costumam pensar que você ser artista plástico, tem gente que pinta um quadro e sai dizendo que é artista plástico, entendeu? Não é bem por aí. Pintar, você fazer arte, ser um artista plástico, não é só você pegar, chegar, comprar uma tela e pintar, não. Tem todo um processo, entendeu? Tem a filosofia da arte, tem a história da arte, tem o processo de criação.
Às vezes eu passo 1, 2 meses sem pintar absolutamente nada. Aí o pessoal, e aí, tu nunca mais fez nada? Eu digo, não, estou fazendo, cara, estou trabalhando bastante. Daí eu aprendi isso com o Geofranas. A gente não via produção e ele, não, eu estou trabalhando muito e tal. Porque a gente é artista visual, a gente trabalha com a estética, com o olhar. Então, a todo momento que você está olhando, que você está andando, que você está passeando, você está trabalhando, você está captando, você está buscando informação. E depois você passa para o papel, em estudos, esboços, procura a melhor maneira que você quer, a forma que você para depois quer levar passar para o seu recado, entendeu? E em seguida você passa para a tela, entendeu? Todo o resultado material daquele lance todo que você quer transmitir, né? É a sua forma de comunicação, né? Aí entra uma outra questão, que as pessoas, me explica esse quadro. Eu digo, olha, eu não costumo explicar muito assim, porque senão eu seria um escritor, um poeta da palavra, entendeu? A minha forma de comunicação é a arte, é o quadro. Então o que eu quero aproveitando o dizer... ensejo, vamos ver algumas imagens da tua exposição que está na Justiça Federal, no Espaço Cultural da Justiça Federal, e aí a gente vai poder entender melhor o que essa arte diz. Vamos dar uma olhada nessas imagens que a gente tem agora. São 20 quadros que estão expostos lá, né? Isso, 20 quadros em técnicas diversas, desde terras, barros, argila sobre tela, até tinta acrílica e tinta óleo e tinta óleo sobre folha também, que é uma técnica que eu estou procurando aperfeiçoar. Inclusive, assim, 2 desses quadros que a gente mostrou aqui, que eram um esboço, a gente vai ter a oportunidade de ver nessas imagens também. Exatamente. E como é que você sente a diferença entre as técnicas? A que horas, quando é que você decide que técnica utilizar, dependendo do quadro que você quer pintar, Wellington? Eu acho que é um pouco difícil assim de explicar, porque é muito do sentido, sabe? Você quer fazer determinada coisa e você trabalha. A gente tem os diversos signos, as linguagens, entendeu? Para passar. E aí você vai procurando a melhor textura, vai depender da textura do que você quer. E você vai fazendo, não tem como dizer, não, eu quero isso. Você vai fazendo e vai observando. Quando chega onde você quer, é isso aqui. Se não é, você detona tudo e faz de novo. Agora a gente está vendo aí essa textura que você falou sobre as folhas. Esses são alguns quadros que estão expostos lá na Justiça Federal. E essa exposição sobre índios, por que você tem esse interesse pelos índios, por trabalhar com a temática indígena, Wellington? Esse trabalho sobre índios eu venho tentando desenvolver, acho que tem 3 anos, entendeu? Foi um trabalho que eu comecei e me apaixonei, ainda tem muita coisa para ser feita, sabe? Essa questão da magia mesmo, indígena, entendeu? Um olhar místico, essa coisa bonita da cultura toda deles, sabe? E foi a partir do momento que eu comecei a desenvolver esse trabalho que eu acredito que o meu trabalho ele deu uma avançada, sabe? Eu não sei se pela força da expressividade, me passa A manifestação assim... artística ela tem uma relação direta com um lado espiritual? Você acredita nisso? Completamente. Eu acredito completamente que tem o lance da inspiração, você tem que estar bem espiritualmente, sabe? Você tem que esquecer do dinheiro, porque você tem que procurar um trabalho não visando vender necessariamente. Você tem que procurar fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que te realize, porque quando ele te realiza, ele consegue realizar outras pessoas. Quando ele consegue realizar você e outras pessoas, as pessoas compram e o teu trabalho tem sucesso. Wellington, para quem viu os quadros e quem tiver interesse em observar com mais atenção os quadros do Wellington Santana, eles estão disponíveis online também no endereço www.ac.trf1.gov.br, esse endereço que está aí na tela. Wellington, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, e eu queria encerrar essa entrevista perguntando para ti que vive da sua arte e que procura cada dia torná-la algo melhor, o que é ser artista? Olha, eu posso dar o meu conceito pessoal. Pra mim, é esse que eu quero mesmo. Para mim, ser artista, para mim é tudo, sabe? É a minha realização como pessoa. Eu costumo dizer que se chegasse alguém, um anjo, assim, e dissesse, Wellington, o que é que você quer ser hoje? Eu digo, olha, eu não quero ser exatamente nada mais do que eu sou. Eu sou completamente feliz da forma que eu sou, entendeu? E só quero mais desenvolvimento no meu trabalho, entendeu? Eu quero mais. É o que todos os homens querem mais, entendeu? No meu trabalho. Mas sou completamente feliz dessa forma, gosto do que eu faço, amo e quero chegar cada vez mais longe. Bacana, Wellington. Muito obrigado pela tua entrevista
pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia e boa sorte no teu trabalho. Obrigado você por estar dando a oportunidade de a gente falar desse assunto maravilhoso que é a arte. Com certeza. E você que está em casa, não saia daí, porque daqui a pouco quem vai estar conversando com a gente é o artista plástico Luiz Carlos Gomes. Daqui a pouquinho a gente volta, depois de um rápido intervalo. O Ideias da Aldeia está de volta, hoje num bate-papo descontraído sobre artes plásticas. No segundo bloco, a gente vai bater um papo com o artista plástico Luiz Carlos Gomes. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo. É um prazer estar aqui com vocês e levar um papo sobre artes. Bacana. Luiz, você é artista plástico, também começou na infância pintando com galhos e com urucum. E começou num processo de autodidatismo. Contudo, você foi se aperfeiçoando, acabou estudando no Peru, também estudou em outro estado do Brasil, em Goiânia. Isso, em Goiânia. E, enfim, voltou para o Acre. Hoje desenvolve uma série de atividades. Eu queria te fazer a pergunta que eu fiz para o Wellington, que deve ser... cada artista deve ter o seu processo, né? Mas como é que você se descobriu artista e como é que você foi encontrando uma forma de tornar isso a tua profissão? Bem, muito cedo, ainda com 8, 10 anos, eu tinha a curiosidade de pintar. Pena que Rio Branco, por ser uma cidade longe das grandes capitais, era difícil materiais, né? E eu tinha que improvisar alguns produtos, fazia tintas com urucum, mesmo genipapo, né? E pincéis também era muito difícil. Só quem era burguês que tinha pincéis. E eu era obrigado a usar galhos, usar algum tipo de vegetais para substituir o pincel. E essa paixão pela arte sempre foi alimentando, sempre teve do meu lado, né? E quando já com 19 anos, um pouco mais, eu procurei uma escola de arte, na época a escola do Rivas Platas, né? E por gostar bastante de arte, eu estava sempre com muita dedicação na minha produção, e isso fez com que o Rivas Plata, né, me desse uma bolsa para fazer Faculdade de Belas Artes. Em Cusco. Em Cusco, né? E passei uma temporada em Cusco, passei 2 anos em Cusco, né, que foi muito bom, foi uma fase maravilhosa. Foi numa época muito difícil, foi em 95, e tudo era muito difícil, né? Hoje não, hoje está muito fácil. Ir ao Peru hoje tornou-se muito fácil, mas na minha época era complicado, foi um choque tremendo, né? Choque de tudo. Cultural, a questão da alimentação também era muito difícil, comida difícil de aceitar, né? O clima muito frio, a forma de receber dinheiro também era difícil, a saudade da família, e tudo isso foi muito difícil. Mas agora, consegui suportar 2 anos ainda, né? Ou seja, o Wellington também passou por isso, ele foi e voltou. Contudo, assim, o nível de produção na Escola de Belas Artes de Cusco é um nível considerado alto? Altíssimo, por sinal, né? Tanto é que a escola de Cusco, ela te cobra bastante sua presença. Você tem que chegar às 7 da manhã, retorna meio-dia, 1 da tarde tem que estar de novo na faculdade, e isso fica até 6 da tarde. E as tarefas são constantes, todos os dias tem tarefa, todos os dias. E finais de semana também tem as atividades de finais de semana. Quer dizer, é muito puxado. E isso te cansa muito, isso te deixa na situação de estresse até, né? E são 4 meses o período, muito puxado. E a gente é acostumado no Brasil com, digamos, até com certa moleza. A gente estranha um pouco. Só que, assim, numa avaliação geral, é bom ir para uma escola de belas artes que tenha esse grau de dificuldade? É bom, foi muito bom. E quando eu transferi meu curso para Goiânia, Goiás, eu senti falta daquela coisa intensa que era em Cusco.
Goiânia era só um período, de 8 a 10h30 da manhã, eu senti pouco aquilo, eu queria mais coisa, mas como brasileiro, todo brasileiro gosta de coisinha pouquinha, né, muita folga, e foi difícil até me acostumar com aquele ritmo de Goiânia. Eu já estava habituado, apesar do cansaço, do estresse, mas eu estava habituado a ficar de manhã, tardes e noites produzindo. E aí você concluiu o seu curso de artes plásticas em Goiânia. Em Goiânia. E aí retornou para o Acre. Retornei para o Acre. E aí é isso que eu te pergunto. Depois que você voltou para o Acre, você tem duas atividades bem interessantes. Uma é o ateliê que você montou. Queria que você falasse um pouco sobre o ateliê e depois a gente vai entrar num outro assunto. Nós temos o ateliê das Artes e Leituras, onde eu trabalho com a pedagoga Paula Veloso. A gente faz um trabalho, ela faz a parte teórica e geralmente eu pego, dando um segmento do que ela produziu em texto, a gente faz uma atividade de pintura, de modelagem em argila, né, e também colagem às vezes, né, dobradura de papéis, mas sempre buscando trabalhar os dois temas juntos, ela trabalhando a parte literária e eu trabalhando a parte prática. E a parte disso também tenho uma atividade no História da Criança. Eu tenho de 1 da tarde até às 6 eu faço uma arte ocupacional com as crianças, né? E é onde a gente usa a pintura, o desenho. Esse era o segundo ponto que eu ia tocar, te interrompendo já, desculpa, Luiz. Mas como é que se desenvolve esse trabalho e qual que é a importância para as crianças do que estão no hospital? As crianças geralmente elas gostam. Como toda criança, quando vê cores, elas se encantam pelas cores. A criança já faz parte da criança a questão de misturar cores, pegar em tinta. Digamos que 100% das crianças gostam de pegar em tinta, por mais que não esteja produzindo nada figurativo, que esteja só sujando papéis, mas isso é bom para as crianças. E essa atividade, ela finda tirando a criança daquele pensamento de que está numa situação de doença, de ruim, de hospital, né? E elas entram a um ponto nessa produção, né, que esquecem que estão no hospital. Muitas vezes a criança tem que ser até retirada do ambiente porque chegou a hora de retirar mesmo, porque tem outras atividades, e algumas saem chorando, não querem sair, querem permanecer naquela produção, né? E a gente conversava antes da entrevista começar sobre a grande quantidade de peças produzidas pelas crianças, cerca de 1.000 peças são produzidas todo ano no hospital da criança. Como é que faz para selecionar isso, para fazer uma amostra disso? É uma quantidade até grande, né? E geralmente selecionamos 20 peças para que a gente possa fazer uma exposição anual dessa produção. E é muito complicado você selecionar 20 peças melhores de um total de 1.000 peças, 1.500 peças, 1.200 peças, né? É um pouco complicado, mas com a ajuda da psicóloga, geralmente a gente senta juntos e procura selecionar a nata dessa produção, né? As 20 telas que são expostas, duas exposições já foram realizadas? Teve 2 exposições, eu creio que esse ano iremos também ter essa exposição, né, porque já faz parte do calendário do hospital a gente fazer essa exposição, e creio que esse ano irá acontecer novamente. E como é que as crianças recebem esse tipo de atividade, por exemplo, quando os 20 quadros são escolhidos? Deve ser um grande evento. Geralmente a gente procura passar para os pais, né, que a criança está expondo a sua obra. Os pais geralmente ficam todos satisfeitos, né, saber que seu filho está ali com um quadrinho pintado numa fase que ele não estava bem, né, numa fase de cura, né, de doença, né, a criança não estava numa situação boa e mesmo assim conseguiu produzir coisas belíssimas, coisas agradáveis, né. Os pais geralmente eles ficam muito satisfeitos. Luiz, falando um pouco sobre o teu trabalho, né, depois desse processo de formação, que começou com autodidatismo, passou pela Escola do Rivas Plata, depois Cusco, depois Goiânia. Você hoje já é um artista que tem desenvolvido alguns trabalhos e exposto. Nós temos algumas imagens da última exposição, da penúltima exposição. Na verdade, o Luiz está com a exposição agora no Museu da Borracha, da série de Marinhas que você fez. Eu queria que você explicasse para a gente, são essas imagens que a gente vai ver agora, algumas delas.
inclusive aparece você mostrando. Como é que é fazer uma série de marinhas inspirada no céu acreano? É como eu falei algumas vezes anteriores, né? Essa série de marinhas, elas foram produzidas, antes de tudo eu tive como inspiração a produção do Sansão, né? Sansão Pereira. Sansão Pereira, que por sinal é belíssimo, né? E essa paixão pelo céu do Sansão me fez também olhar mais para o nosso céu, né? E procurar utilizar daquelas formas, daquelas texturas que o Sansão utilizava, aplicando isso no nosso céu, geralmente céu de tempestade, céu de chuva, que para algumas pessoas até pode ser um céu feio, que traz um certo pavor, mas para mim não. Para mim, quando está um tempo de tempestade, eu me amarro, vou lá olhar para o céu e procuro ver as formas, como é que está se formando as nuvens, para que mais tarde isso aí eu possa transformar nesse céu que foram feitas as marinhas. Pois é, e como é que se faz para chegar nessa ideia, de repente pegar o céu, a partir do céu criar quadros marinhos, de paisagens marinhas em plena Amazônia? Pois é, geralmente as pessoas criticam até um pouco, por que marinhas de Rio Branco, né, se Rio Branco não tem mar, né? Mas para o artista tudo é possível. Você pensou, você pode colocar aquilo numa tela, o que você pensou. E como artista eu pensei em trazer o mar para Rio Branco e tentei fazer isso. E conseguiu bem, pelo que a gente viu. Luiz, e o que é que te inspira como artista plástico? O que é que te faz, o que é que te motiva a pintar? Olha, a paixão pela arte é antiga, já faz muito tempo, mas a motivação, o ato da criação, o que me faz mesmo cair nessa produção é a satisfação de produzir e, de repente, um amigo, a família mesmo, elogiar a sua produção. Pô, ficou legal isso aqui, ficou bom isso aqui. Isso aí me dá cada vez mais estímulo para produzir, com certeza. Bacana. Tem algum telefone para contato, para quem quiser, de repente, contatar? Tem um celular, o 9971-3968, que está disponível para qualquer pessoa que não quiser ligar, alguma informação. Luiz, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Diogo, obrigado a você pela oportunidade, tá? Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado também às 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre artes plásticas com Wellington Santana no primeiro bloco e agora com Luiz Carlos no segundo bloco. Até a próxima e a gente se vê.